Olá, meu querido aluno. Olá, minha querida aluna. Olá, senhores pais e responsáveis. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos, estejam se cuidando e estejam, sobretudo, cuidando da sua fé, da sua espiritualidade, porque é isso que nos sustenta em momentos difíceis, né? Então, que Deus abençoe você, sua família e sempre cultive uma vida de oração, porque é isso que alimenta a nossa alma, alimenta nosso espírito, isso que nos dá força para continuar na caminhada, seja caminhada de estudo, seja caminhada de trabalho, seja qualquer caminhada. Eu sou o professor Denilson Nogueira Batista e vamos fazer de fato dessa aula um encontro muito bom, muito prazeroso, com muito conhecimento, muita aquisição de conhecimento. É uma alegria, é um prazer, é uma honra, uma satisfação estar com você. E vamos filosofar, porque filosofando, pensando profundamente, nós vamos nos tornar ser humano, homens e mulheres melhores, tá? A filosofia nos propõe esse aprendizado, saber pensar, saber refletir, saber viver. Porque, como vocês sabem, a sabedoria é a melhor das virtudes, tá? Sabedoria é diferente de inteligência. Então, quem tem uma vida sábia se torna uma pessoa melhor, um ser humano melhor de conviver, um ser humano melhor de se relacionar. Isso é sabedoria, a filosofia. Além de tantos saberes que ela nos proporciona, também ela nos dá a sabedoria de vida. E filósofo é assim, filósofo está sempre buscando o conhecimento, a sabedoria e aprofundando as questões próprias da área da filosofia, própria também da nossa vida. Devo dizer para vocês o seguinte: tudo aquilo que a filosofia estuda, reflete, ela, em certo momento, ela está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então, é algo assim muito fácil de a gente entender, porque é o nosso cotidiano. A gente vai falar de virtudes, né? A gente vai falar de coragem. Será que a gente precisa de fato de ter coragem para prosseguir na nossa vida, na nossa caminhada? Com certeza. Olha como a filosofia ela se encaixa muito bem no nosso dia a dia. Para aqueles que dizem que filosofia não serve para nada, que filosofia não tem muito sentido, tem e muito, porque além de ela preparar você para o vestibular, para as provas, ela prepara você também para a vida, saber viver, saber conviver. E isso a gente aprende isso com a sabedoria, com a filosofia, e com a filosofia ela nos ajuda bastante, ok? Então espero que você esteja motivado, esteja preparado, entusiasmado para essa aula. E vamos prosseguir. O nosso tema de hoje, nessa unidade, nesse primeiro bimestre, nós vamos falar sobre a ética. Unidade, ética da antiguidade à modernidade. Então, esse período todo nós vamos estar discutindo, refletindo sobre ética. Como é importante nós refletirmos e aprender, tá? Aprender sobre ética. Um assunto muito bom de conversar, é um assunto muito relevante mesmo, né? E olha a nossa missão aí, desde a antiguidade, dos primeiros filósofos até a modernidade. Então, a gente tem muita coisa para estudar, para ler, para discutir, para refletir. E o nosso primeiro assunto de hoje é conceito de ética e Platão. Então, nós vamos conceituar o que de fato é ética e, de certa forma, a gente vai também falar sobre moral, porque não dá para falar de ética sem falar sobre moral e não dá para falar de moral sem falar de ética. As duas estão muito interligadas.
certo? E você vai encontrar esse conteúdo aí no seu livro, da página 4 à página 7, tá? Desde já eu motivo você a ler cada vez mais, tá? Fazer a leitura, né? Eu sempre digo que a leitura é o primeiro passo para a aquisição do conhecimento. A leitura é o primeiro passo para adquirir o conhecimento, certo? Então vamos prosseguir. E nada melhor do que a gente começar com um ponto de partida. E o ponto de partida sempre nos propõe perguntas que nos levam a uma reflexão. E vamos ver. Você age do mesmo jeito quando está sendo observado pelos outros e quando não está? O que você pensa sobre isso? Algo para a gente pensar e discutir, né? Em que situações no seu dia a dia você utiliza a palavra ética? Que situações? Às vezes nenhuma, né? Porém, a nossa atitude, veja bem, a nossa atitude já expressa um comportamento ético ou não. Embora a gente não pronuncie, expresse, verbalize a palavra ética, mas na sua atitude você pode estar tendo uma postura ética ou não. Legal, né? Muito bom. Próximo. O que você entende por ética? Né? O que você entende, querido aluno? Com certeza você já ouviu falar muito, né? Qual é a sua opinião? Eu entendo que você já tem uma opinião até formada, tá? Até formada, muito bem. É necessário agir eticamente quando você está sozinho? Olha a pergunta que nos impulsiona a refletir, a pensar profundamente. Será que quando a gente está sozinho a gente age de forma ética? É algo para pensar, né? E vamos refletir descobrindo o que é ética nessa aula. Olha só, isso está no livro de vocês, você pode até acompanhar aí. Eu tirei para ser bem fiel ao livro de vocês, tá bom? E assim a gente vai refletindo e a gente vai absorvendo as ideias importantes. A ética é a área da filosofia que se dedica aos aspectos relacionados à convivência humana. A ética tem tudo a ver com a nossa convivência. Como eu falei para vocês, está no nosso dia a dia. Tais como os princípios, as normas, os conceitos, os valores que orientam as condutas das pessoas. Então, a ética é um princípio que nos orienta, que nos direciona como a gente deve ser, como a gente deve agir. Ótimo esse ponto, né? Então, nesta unidade, você conhecerá as reflexões de diferentes filósofos sobre temas relacionados à ética. Então, com certeza, a gente vai passear aí por toda a história da filosofia e estudando os filósofos que falaram sobre a ética. E nessa aula nós vamos estudar a ética na perspectiva de Platão. O que Platão conhece da ética? O que ele fala da ética? O que é ética para ele? Nós vamos descobrir isso juntos. O que é ética? Tradicionalmente é entendida como um estudo ou uma reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Vejam bem, ética é antes de tudo uma reflexão. Reflexão. Na filosofia, refletir, pensar, raciocinar são verbos importantíssimos. A gente não pode estudar filosofia, refletir sem utilizar esses verbos. Então é uma reflexão, pensar sobre os costumes, nosso modo de ser, a nossa tradição, a nossa convivência, e em cima disso a gente vai filosofar, perguntar por quê e para quê, certo? E sobre isso a gente vai discutindo e refletindo. Definição da ética. Disciplina filosófica que tem por objeto de estudo os julgamentos de valor, na medida em que estes se relacionam com a distinção entre o bem e o mal. A ética pergunta: o que é o bem? O que é o mal? Tá? É uma disciplina que tem como objeto esse julgamento de valor, uma reflexão sobre os valores, distinguindo o que é o bem e o que é o mal,
certo? A ética é a teoria ou ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Olha só, estuda o comportamento dos homens em uma sociedade, né? Como é que os homens se comportam? Como é que eles se relacionam? Qual qual é o preceito que eles seguem? Existe uma regra, existe um padrão, um modo de ser? Então a ética vai nessa perspectiva. Tudo o que é bom, justo, agradável, conforme a moral. Tá aí. Conceito de bem. O que é um bem? Tudo que é justo, agradável, conforme a moral. Então, de acordo com que, se você está fazendo as coisas de acordo com a moral, de acordo com as normas estabelecidas, isso é um bem, tá? Isso é um bem. Veja só, isso relacionado à moral. O bem é a finalidade da ética. Então, toda ação ética ela tem como um fim, um bem. Ética é a valorização e utilização no dia a dia da moral. Então, se você age de forma bem, ética, de acordo com a moral, você está sendo também ético, né? Mas tem mais distinções aí, mais coisas para a gente refletir. Vamos prosseguindo. Conceito de moral. Moral é o conjunto de normas e regras. Conjunto de normas e regras. A norma já está estabelecida, as leis já estão estabelecidas, tá? Baseada nos costumes e na tradição de cada sociedade, de um determinado tempo, seguindo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade e ou por determinado grupo social. Então, toda a sociedade, vamos pensar, todo país tem a sua constituição que todo brasileiro deve seguir, são as leis. E cada grupo, cada instituição social também tem suas regras, suas normas, tem a sua moral. Já está estabelecida, só seguir, né? Vamos continuando. A palavra ética vem do grego ethos. Ethos significa morada, habitat, toca de animais, refúgio, estábulo. Então, a gente vai lá no grego ver o significado, né? Então, tem muito a ver com morada, com seu habitat, né? Para os filósofos, ethos significa caráter, hábito, índole, natureza, costume, né? Então, se você está num contexto social, no seu grupo, da sua família, você vai receber uma cultura, vai receber uma educação que tem a ver com os hábitos daquele grupo, tem a ver com a índole, com costumes e até mesmo com o caráter. Muito bom, né? Ótimo. O estudo da ética é dividido em dois campos. Vamos lá ver. Problemas gerais e fundamentais como liberdade, bem, consciência, valor, lei, outros. Então é isso. Então a ética, nesse campo aqui, ela vai tratar das questões gerais, que envolve o ser humano como um todo, né? Todo mundo, por isso que diz questões fundamentais, como liberdade. A questão da liberdade é um assunto que está presente em todo mundo, em todo indivíduo. Questão de bem, de repente, o que pode ser um bem para nós brasileiros, para que tem uma maioria, a maioria são cristãos, a religião também ela tem uma grande influência. Para nós, um bem pode ser uma coisa, mas para um outro país que tem uma tradição diferente da nossa, com outros valores, outro modo de ser, o que é bem para nós, para ele já não pode ser. Então, veja como são problemas fundamentais. Se trata da liberdade, de bem, de consciência, valor, lei, certo? Isso foi só um exemplo para vocês entenderem. Por isso que são questões fundamentais que envolvem a vida de todos, de todo mundo, certo? O outro aspecto da ética
são problemas específicos ou concretos, como ética profissional, ética na política, ética sexual, ética matrimonial, bioética e assim por diante. Então, são questões pontuais, né? Você está numa empresa, você é convidado a agir profissionalmente, de forma ética, de acordo com as normas e os preceitos daquela empresa. Então, todo profissional deve agir de forma ética, de forma profissional mesmo, certo? E também depois tem a ética na política, a transparência, né? A gente pode pensar assim, que os nossos representantes políticos, eles devem cuidar do nosso dinheiro, dos nossos impostos, né? Ele é como se fosse um grande administrador dos nossos bens comuns. Então ele tem que fazer o quê? Trabalhar, agir em função do povo, em função do bem comum. E se ele faz isso, ele está sendo ético. E do contrário, você já sabe, né? Vai ter uma postura antiética e assim por diante. Então a ética na política, ela é muito presente. Vejam, queridos, querida, como o assunto, a ética, ela está no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa sociedade. E depois a ética sexual, depois ética matrimonial e tantos outros assuntos, né? E tantos outros assuntos. Só um outro exemplo que eu posso dizer para vocês é a questão da ética de acordo com a nossa tradição, de acordo com a nossa religião. O homem e uma mulher só pode ter um esposo, né? Em outras culturas, um homem pode ter várias esposas e para eles é normal. Muito boa essa reflexão, né? Atento a esse ponto. Ética e moral. Ética, modo de ser, caráter, como a gente já viu, né? Moral. Os romanos traduziram ethos para mos e mores, quer dizer costume, né? Da mesma forma. Caráter e costume, comportamento adquirido ou conquistado pelo hábito, tá? Então, o caráter e o costume a pessoa vai adquirindo pelo hábito, de acordo com a tradição. Prosseguindo, moral, costume, hábitos, comportamento dos seres humanos, as regras de comportamento adotado pelas comunidades ou pela sociedade, né? Normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. Isso é mais um conceito de moral, né? E ética, reflexão filosófica sobre moral, teoria, moral, teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral. Olha só, outro conceito muito importante de ética. A ciência do comportamento moral, do comportamento, estudar o comportamento. É filosófica e científica. Moral, não tem qualquer conteúdo filosófico, é apenas o que as pessoas dizem e pensam. Então, como eu falei para vocês, algo já está estabelecido pelo determinado grupo que propõe como as pessoas devem ser e agir de acordo com a lei. Criada pelos diferentes grupos humanos, né? Criada pelos diferentes grupos humanos. Ética, disciplina que analisa esses comportamentos e crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não. Tem a ver com a essência do ser. Vamos aprofundar mais. Aqui você vai entender melhor, porque aqui é mais relacionada à ética e aqui fica mais fácil vocês entenderem e explicar, porque a gente vai dar exemplos. Quanto questão central da ética. A ética, como eu falei para vocês, como é uma reflexão e a gente está sempre fazendo perguntas, a ética, portanto, pergunta também. Como devo agir em relação aos outros? Tá? Veja que é uma pergunta. Faz a gente pensar, raciocinar. A ética propõe isso. Problemas morais e problemas éticos.
Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Olha, uma questão muito boa em relação à ética. Será que existe, querido aluno? Será que para salvar uma vida é ético mentir? É ético mentir? Do ponto de vista ético, sim. Ok? Será que é correto tomar tal atitude? Será que é correto tomar tal atitude diante de uma situação, diante de uma situação limite da vida? A, a, é determinado, é proibido fazer certas coisas. A moral proíbe. Mas diante de uma situação limite, para salvar alguém, diante de um valor maior do que outro valor, podemos dizer assim, será que a gente pode ter uma atitude que vai além da moral? Questão da ética, né? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Problema ético, uma questão muito importante. Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Será que existe? De repente você está num bairro perigoso, numa rua perigosa de madrugada e você sente que você está correndo o risco de ser assaltado. É ético atravessar o sinal vermelho para defender a sua vida, que é um valor fundamental? Acredito que sim, né? Beleza. Ok. Vamos prosseguindo. Problemas morais e problemas éticos. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Pensa nisso. Vamos lá. Problemas morais e problemas éticos. Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos que aparecem nas relações reais efetivas entre indivíduos. Nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia, questões muito próprias da nossa realidade. O que são valores morais? O que são juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom ou mal, ou do que é bom ou mal, tá? São princípios que fundamentam a consciência humana, valores morais. Princípio que fundamenta a consciência humana. E aqui a gente vai entrar na filosofia de Platão, na ética, né? O que ele pensa sobre a ética. Primeiro ele vai falar da sabedoria. Platão que ele vai falar um pouco das virtudes, tá? A gente vai prosseguir aí. Sabedoria ou prudência é a capacidade de tomar decisões sensatas e julgamentos baseados no conhecimento pessoal ou experiência. É a habilidade de reconhecer, diferenciar e escolher entre o certo e o errado. Muito bem. É uma habilidade de reconhecer, diferenciar e escolher entre o certo e o errado. Então, se é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, você vai muito bem saber distinguir o certo do errado a partir dos valores estabelecidos, a partir da ética. Legal, né? Muito bom. Vamos prosseguir? Coragem. Coragem. Outra virtude que Platão nos propõe. Coragem, fortaleza e habilidade de entender o medo, de enfrentar o medo e a intimidação, o perigo, a dificuldade e a incerteza. É a habilidade de enfrentar um desafio sem covardia, tá? Um exemplo muito fácil para exemplificar isso, a questão da coragem. Muita gente tem medo, muito medo de atravessar uma rua, sobretudo uma rua muito movimentada. Se ela deixar de atravessar, na visão de Platão, está sendo um covarde. Mas se ela prestar atenção, se ela for uma pessoa sensata, ver o contexto ali e ver o momento certo de ela atravessar, na visão de Platão está sendo
corajosa e está sendo virtuoso do ponto de vista da coragem. Então, vejam só, então é a habilidade de enfrentar o medo, tá? Também explícito aí. É a habilidade de enfrentar o medo. Moderação ou temperança é a habilidade de autocontrole ou de autorrestrição, tá? É habilidade. É algo muito importante essa questão da moderação ou autocontrole, né? E a gente pode até se perguntar, será que a gente é uma pessoa equilibrada? A gente tem moderação, né? Então, veja que é uma virtude que a gente deve praticar no nosso dia a dia, sobretudo nos momentos de tensões, né? Nos momentos de tensões, nós somos mais do que convidados a ter essa virtude que é a moderação, ok? E olha o que Platão diz aí. Para Platão, considerava que o controle dos apetites, ao invés de ser arrastados por desejos desenfreados, era uma virtude indispensável. É aquela questão, se você gosta de pizza, você não vai comer 30 pedaços de pizza. Se você for uma pessoa moderada, você vai comer para você ficar saciado. Se você agir assim, você está sendo moderado, equilibrado. Muito bom, né? Muito bom. Atenção a isso. Justiça. Justiça. A cola que une as outras três virtudes é a justiça. Justiça é a qualidade de ser justo e razoável, particularmente em como as decisões são tomadas e o modo como as pessoas são tratadas. Tratar as pessoas de forma justa, de forma ética, né? Platão acreditava que uma pessoa se tornaria justa ao ter adquirido as outras três virtudes. Então, na visão de Platão, a virtude seria a justiça seria a virtude mais importante. Aí Platão também ele vai falar dessa questão que nós somos constituídos sobretudo de duas dimensões, a dimensão física e a dimensão inteligível, tá? Eu vou ler essa parte aqui embaixo que vocês podem acompanhar. Dividido a relação entre o corpo e a alma, né? Corpo e a nossa vida, nosso espírito que é a alma, Platão distingue três diferentes partes para a alma, né? Cada um com uma função. Vocês vão perceber isso aqui no exemplo. Tá aí. Alma concupiscível. Trata-se de uma parte situada no baixo ventre. Ela é sujeita à corrupção e é responsável pelas coisas ligadas ao corpo, coordenando as inclinações corporais, tais como bebida, comida, etc, né? Então, você tem um desejo de comer uma coisa, você vai comer, comer, comer. Então, algo que se corrompe com facilidade. E da alma irascível, situa-se no peito, essa parte da alma apresenta tendências de irritabilidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já se irritou, né? Veja que isso é muito presente no nosso dia a dia. Então, Platão, ele descreve como algo irracível. Você agir de forma irracional. É isso. Alma racional. Parte responsável pela produção de conhecimento situa-se na cabeça. A alma racional não está sujeita à corrupção. Pois, imortal, é uma espécie de princípio divino no interior da pessoa. É isso mesmo, né? Você age de forma racional e geralmente quem age de forma racional, reflexiva, acerta nas suas atitudes, nas suas escolhas. E, queridos, por aqui a gente termina esse momento de reflexão. Um momento muito bom. Espero que vocês realmente tenham compreendido, sobretudo a questão da ética. O conceito de ética foi só o ponto de partida. Com certeza a gente vai refletir muito mais. Espero que vocês tenham entendido muito bem
e com certeza também vocês têm perguntas e façam as perguntas de vocês que a gente vai sanando e até mesmo promovendo uma outra reflexão. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e se cuidem muito. Um abraço do professor Denilson.